obrigado por estares aqui Olá, novamente Miguel. comigo. Obrigado, eu. Ahm, mais uma semaninha de algumas novidades temos para falar, outras coisas que são coisas random que nós fomos arranjando também durante a semana para falarmos sobre este tema. Eu, para começar, queria o nosso tema mais insistente começar. Pá, O nosso pódio de o estimação. nosso. Exato, aqui nos últimos tempos que levámos, que é uma fotografia que eu tirei a andar quando estava parado no sinal. Consegui assim tirar uma fotografia rapidamente. Vamos fazer aqui exemplo para mostrar. Pronto, esta é uma fotografia tirada por mim, muito boa. Eu não sou grande fotógrafo. Um, e o que é que é isto? Isto é uma fotografia da Câmara Municipal de Lisboa. Ou seja, é um cartaz da Câmara Municipal de Lisboa a agradecer a Lisboa pelo Papa. É Ok. complicado, ou seja, é um auto-agradecimento pago para fazer publicidade àquilo que nós já tínhamos pago para acontecer ali. Exatamente. Complicado. Lá está, isto é o retorno das jornadas. Sobrou dinheiro, vamos fazer publicidade. Não Ainda nos, sobrou algum dinheiro, ainda não gastámos tudo. não nos largam, pá. Mas faz sentido, repara, faz sentido. Porque isto, repara, é a Câmara de Lisboa a pôr um anúncio a agradecer a ela própria por aquilo que ela fez. Já começa a Tal ser como Deus religioso. Tal como Deus se enviou ele próprio, não é? O Deus cristão enviou-se ele próprio para Exatamente. perdoar os pecados que ele próprio inventou. Inventou, exatamente. E que só ele é que pode perdoar, mas então. Portanto, faz sentido, faz sentido. E é coerente, não podemos dizer que não. Mas pronto, isto era só para começarmos com uma nota cómica da Câmara Municipal de Lisboa. É que se ao menos fosse Completamente. o patriarcado de Lisboa, um cartaz do patriarcado, eles gastavam dinheiro, não é? A agradecer a Lisboa. Olha, obrigado Lisboa por nos terem aturado tanto É tempo, pá, não demos nada de especial, chateámos a cabeça durante uma semana, mas pelo menos, olha, foi feito, obrigado. Não, foi a Câmara Municipal de Lisboa que ainda põe por cima das coisas todas que gastou exato, aquela porque porcaria. se foi ela própria, é assim mesmo. Assim mesmo. Enfim, vamos então para a próxima notícia, que é bem mais complicado, um tema bem mais complicado de discutir, É. que tu me enviaste. E é uma notícia que diz que não poderemos mais usar a abaya, que é uma mais fechada mais do que a hijab, penso, na escola em França. O Ministro da Eu acho Educação está a proibir, eu, no fundo. eu não sei se é mais fechada, se é mais aberta. Agora não tenho a certeza se é É? aquela em que eles só, portanto, só cobrem a cabeça e só se vê a cara. Eu acho que, pois, se calhar. Achas que então a abaya não cobre a cara? Acho que não cobra cara, mas não tenho a certeza. Aí na Wikipédia estás a ver, Ok. covers the whole body except the head. Exceto o Sometimes feet. cabelo, é isso? Exato. Pronto. Bom, então, Cara, estás a ver a cara, é a única coisa que aparece. estou a ver. É isso É mesmo. isso. É a É cara que isso. aparece. É isso. Pronto. E eles estão a proibir. Eles estão a proibir a Havaia por questões dizem eles, o governo francês, de secularidade do Estado e que as escolas Exato. não podem ser. Não podem ter este tipo de demonstrações religiosas. O Ministro da Educação disse que nenhum aluno poderia demonstrar a sua. Não se poderia saber a religião de nenhum aluno assim à vista. Epá, eu acho Para que isso ofender não. os seus propósitos, porque imagino que eles não proíbam um crucifixo daqui e lá, como tu dizias, não é? Tu dizias isso, não é? Pois, como eu comentei, então, e será que proíbem um brinco com um crucifixo? Pois, exatamente. Será que proíbem uma pulseira com o pentagrama? Será que não é? Pois, esta questão, eu vou também mostrar outra notícia aqui, que é para nós também termos, Exato. termos uma visão mais global da coisa, que é pronto, o que aconteceu, que é a Mahsa Amini, o que é um símbolo da opressão das mulheres iranianas, que foi uma mulher que não usou o véu islâmico como deve ser e foi morta
torturada, possivelmente, porque demorou 3 dias a morrer, Provavelmente. numa prisão. E, portanto, há este choque, esta realidade em choque, que é as mulheres, no fundo, se estão no Irão, são oprimidas para usar, se estão na França, são oprimidas para não usar. É muito complicado, não é? É um processo muito difícil de resolver. É um bocadinho como eu estava a comentar. Isto são duas faces, mas do mesmo fascismo, não é? Isto é Exatamente. da mesma prepotência, porque em que é que belisca a laicidade de uma escola uma criança aparecer vestida para manifestar a sua religião de alguma maneira? Em que é que isso belisca a laicidade de uma escola? Não vejo. Pá, não há nenhuma justificação. Já tive alunas Aumenta até, muçulmanas, não. sim, aumenta até na perspectiva de, se fosse um combate ao extremismo religioso, isto aumenta o extremismo religioso. Isto é uma maneira de aumentar o extremismo religioso. Não há nenhum benefício para isto. Não vejo nenhum benefício a não ser o hábito milenar de um homem controlar o corpo da mulher. Epá, é sempre a mesma história. Exato. E é um argumento contra a laicidade, acho eu. Porque acaba por ser. Estão a ver como a laicidade também pode ser perigosa. É verdade. Também nos obriga. Mas é verdade. E nós aqui temos de o fazer, temos essa responsabilidade, que é dizer: nós não somos desta laia. Nós não estamos aqui para proibir coisa nenhuma. Não estamos aqui para proibir coisa nenhuma. Estamos aqui porque vemos o problema, por exemplo, que eu vejo da questão da morte de mulheres no Islão e do combate que elas fazem para abolirem os véus islâmicos e todas essas coisas que elas não têm o direito de não se querer cobrir. E eu apoio essas lutas. É uma opressão como outra qualquer. Sim. E eu apoio essas lutas fundamentalmente. Acho que essa é mais importante do que qualquer outra, porque essas levam à morte, levam às prisões, levam a torturas, levam portanto, são muito complicadas. Mas depois chega na Europa e, em vez de nós tentarmos abrangermos aqui gente que é diferente e aceitarmos as diferenças das pessoas. Darmos uma lição de democracia. Não há. Nós aceitamos toda a gente, não somos laicos, e é isso que significa ser laico. Exatamente. Exatamente. E a liberdade religiosa não é para nós uma ausência de religião ou uma religião específica. É as pessoas poderem se expressar sem incomodarem as outras, não é? Exatamente. Agora, um véu que tapa a cara toda, um véu que nem sequer tapa a cara toda, não percebo qual é a dúvida. Qual é que é o problema de uma rapariga usar uma expressão religiosa com todas as outras pessoas? E é muito complicado. Não há justificação. Não há nenhuma justificação. Esta justificação que o ministro deu, acho que ele tem o meu nome, não é? Acho que tem, meu. Não merece. É o Gabriel Attal. É isso. Não é uma justificação válida. Não é. Ele diz que a laicidade, eu penso que ele diz, laicidade é uma liberdade de emancipar-se através da escola. Sim, mas a criança que é proibida de usar isto não sente isso como emancipação. Essas crianças são indoctrinadas desde muito novas. Tirar-lhe essa roupa é o mesmo que despila em frente aos outros. Exatamente. E mais... A criança é o mesmo. Exatamente. E mais ainda acentua esse problema de extremismo religioso, de criar situações para extremar posições, não é? Eu fui obrigado a tirar isto, não quero, a minha família não quer, eu não quero. Podíamos fazer conversa, podíamos fazer aquilo que estamos aqui a fazer, tentar conversar sobre o assunto, tentar discutir sobre o assunto, tentar saber falar da luta das mulheres que estão... E aí estamos a educar e a tentar mudar costumes pela educação. Proibir, parece-me uma ideia. Miguel, imagina que tu frequentas uma escola de nudistas. Mas ninguém te obriga a fazer nudismo. Pois. Tu não te sentes à vontade com isso, portanto ninguém te obriga a fazer nudismo. Mas de repente, de um dia para o outro, alguém te diz, não, a partir de hoje tu tens que vir nu também.
Tu és obrigado a, Exatamente. és obrigado a andar nu aqui. Epá, o que é que te estão a dizer? Tu não és bem-vindo aqui. Por acaso, No fundo é isso que te estão a dizer. essa questão. Tu não és bem-vindo. Verdade, verdade. Nós não te queremos aqui. No fundo é isso que me estão a dizer, porque se sabem que eu não consigo andar nu em frente aos outros, e se me obrigam a isso, o que me estão a dizer é, pá, não és bem-vindo. E no fundo acho que é a única mensagem que está aqui a ser passada é essa. Nós não vos queremos de cá. É verdade. Por isso é que eu digo, isto é um fascismo como outro qualquer. Não? Eu concordo em absoluto. Que em absoluto, concordo em absoluto, e é um gesto complicado de uma república laica que, mas que no fundo escolhe, pá, está a escolher uma religião, porque como tu dizes, não se ouve ninguém aqui a dizer que não podem entrar crucifixos, nem podem entrar o bonezinho dos judeus, pá, não vai acontecer. E é uma escolha. E é uma escolha que tem a ver com alguns traumas também, que nós às vezes também temos de compreender do avanço da extrema-direita em França e do avanço de visões extremistas em França, que infelizmente estão a acontecer, da falsa da ausência de compreensão das coisas que estão a acontecer. Em todo lado, não. Em todo lado, infelizmente. Mas eu também, ou seja, por um lado, não concordando, há estes gestos que começam a acontecer que são uma resposta a gestos que aconteceram antes, que são uma resposta a gestos que aconteceram antes, que são uma resposta... Sem dúvida. E isto é tudo uma história que vai... E há um ponto em comum nestas histórias, que é a arma. Não necessariamente, eu acho, não necessariamente a razão, mas certamente que a arma é a religião. Isto para dizer que muitas vezes a razão de ser de qualquer coisa é a ocupação territorial, poder, mas a arma mais eficaz para tornar as pessoas uns cordeirinhos e mandá-las para a frente para fazerem... A arma mais eficaz na história da humanidade até este momento é a indoutrinação religiosa. É muito eficaz. Pronto. Mas era para dizer, porque estavas a falar do nudismo. E esta história, eu acho sempre... Esta história, já no episódio passado nós falámos sobre isso, sobre o facto dos homens quererem controlar o corpo das mulheres. Pá, sempre aconteceu, sempre vai acontecer, infelizmente. Mas há uma coisa engraçada que falaste no nudismo, que é, se eu tirar aqui esta t-shirt neste momento e mostrar os meus mamilos, não é? Se eu chegar a uma escola qualquer pública e for de calções e tirar a t-shirt e estou com os mamilos à mostra, eu que sou um gajo, não tenho problema nenhum com isso. Não. Mas, se for uma moça, cuidado. Exatamente. E este tipo de desequilíbrio acontece hoje em dia em qualquer sociedade avançada. Seja no norte da Europa, ao hemisfério mais sul de todo, não há sítio nenhum onde não haja este tipo de controle sobre o corpo. Quer dizer, se calhar ali em África há ali alguns sítios onde felizmente não há dessas porcarias. Mas, claro, estamos a falar na nossa cultura, no fundo, na cultura ocidental. Cultura ocidental. Estamos a falar cultura disso. Ocidental. Eu não sei se já te contei este episódio que me aconteceu na sala de aula. Foi uma vez uns alunos meus estavam a apresentar um trabalho sobre a gravidez, os cuidados a ter na gravidez. E então, era uma dramatização. E então, o que é que eles fizeram? Era um consultório médico em que entrava um casal, em que a mulher vinha grávida, e, portanto, perguntavam ao médico quais os cuidados a ter, e o médico ia explicando. Pronto. E assim os miúdos aprendiam os cuidados na gravidez. O que é que eles resolveram fazer? Sem o meu conhecimento. Portanto, isto foi uma surpresa até para mim quando eles apresentaram. Apareceu, em primeiro lugar, apareceu o médico, que era a Alexandra, com um bigode. Sim. Estás a ver? E a Alexandra, com o bigode, está no consultório e diz o seguinte, e entra o casal, e o casal é o Alexandre e o Frederico, em que o Frederico faz de mulher. Mulher grávida. Epá. E quando o Frederico entra, é risada geral na sala. Claro. Estás a ver? E isto foi muito engraçado, porque depois, inclusive eu, claro, quando vi o Frederico grávida, fartei-me de rir. Mas depois deu uma conversa interessante e deu mais trabalho a seguir a isso, que foi
Porque é que ninguém se riu da Alexandra de bigode e todos se riram boa. do Frederico vestido? Verdade. Porque é que uma mulher vestida de homem não é cómico, mas um homem vestido de mulher é muito cómico? Engraçado. E nós, Estás a ver? eu próprio também agora ao ouvir a história, também se calhar fiz isso, não é? É essas Exatamente. construções que nós próprios temos de fazer. E eu, que aceitei a Alexandra de bigode, perfeito, ok, a Alexandra está de médico, Está de médio? ok, mas depois quando eles entram, Engraçado. toda a gente se ri. Estás a ver? Engraçado. Epá, e a nossa sociedade é assim, não há dúvida nenhuma. A mulher continua a ser, por muito que nós queiramos, continua a ser a costela do Adão. É verdade. Pois, complicado. Bom, vamos passar a momentos mais engraçados. Vamos deixar os véus e a morte da Mahsa Amini. Foi uma tragédia muito grande num país. Uma criança, pá, Uma criança. Enfim, não há direito, uma tristeza. E vamos passar para... Fosse que idade fosse, como é óbvio. Fosse que idade fosse, como é óbvio. Sim, fosse que idade fosse, mas quer dizer... Enfim, epá, é um símbolo neste momento de uma luta muito, muito interessante e muito dolorosa que vai ser, que são as mulheres no Irão que não querem usar esses símbolos religiosos e que todas as semanas vão parar à prisão, gente. Exato. Há histórias disto. Eu acho que as mulheres felizmente estão com menos medo e com mais vontade de se revoltarem nesses países agora. Alguns deles, ou outros é impossível. É impossível porque a morte é mais que certa. No Irão não é que a morte não seja certa, mas está a acontecer. E pior que tudo, são países com muito dinheiro, com algum poder internacionalmente, onde é muito difícil tu mudares esse tipo de mentalidades. Complicado. Se fosse um país pobre, terceiro mundo, era fácil mudar essas mentalidades. Verdade. Bom, vou-te mostrar um videozinho então que é mais engraçado e vamos desconstruir aqui um bocadinho e falar sobre esta situação. Então vamos lá ouvir. Se me quiseres interromper no meio do vídeo, tu interrompe-me, mas o vídeo é curto. É um curtinho. Então vamos lá. Biblicamente falando, é exaltar e louvar a Deus num idioma que você nunca aprendeu. E o milagre está nisso. Entendi. Tá? O milagre está nisso. De repente, mas ele é pessoal, é para mim. Ou é ele pode ser exercido em comunidade desde que siga a regra de 1 Coríntios capítulo 14. 2 pessoas, no máximo 3, em sequência, e tem que ter intérprete. São as 4 regras. O intérprete faz o quê? Ele interpreta aquilo que você falou. Vamos supor. Mas isso não é uma revelação também? É uma revelação não do plano de Deus ou do que é que Deus vai fazer ou deixar de fazer, mas daquilo que foi dito. Quando eu digo que ele não é revelacional, eu quero dizer que o dom de línguas, eu estou dizendo que através das línguas, Deus não está revelando nenhuma etapa nova do plano dele. Eu adoro este vídeo, porque este vídeo suscita várias questões. Ao está a entrevistar, ele está muito confuso. Mas eu admiro este moço. Eu também já. A semana passada falámos, ouvimos-lo só. Desta vez vemos a cara de confuso dele. Como é que ele consegue estar sério? Exato, estar sério. É que ele quer acreditar. Ele é um crente nisto também, mas ele não está a perceber a história, não é? É tão bom, pá. Eu faço rir com este vídeo porque ele está a falar. Não, este personagem é muito giro. É muito engraçado. É muito engraçado que ele está a falar do dom da língua, que é uma coisa que não acontece na Igreja Católica, mas há algumas igrejas protestantes que fazem. Não me engano. E neste caso, nem sei, mas há várias que falam em línguas, que começam a dizer e. Miguel é milagre, espera aí. E tu vais interpretar. Eu vou interpretar o que tu disseste. Tens de ser um intérprete. Eu sou o intérprete. É demais. E portanto, mas atenção. Tu disseste que amanhã, se não chover, há de estar um lindo dia de sol. Mas é muito engraçado porque o rapaz está muito sério a ouvir e está a pensar assim: então, mas se há um intérprete, isto é a palavra de Deus, não é? Porque é a língua de Deus, é a língua que está a inventar. E ele: não, calma, porque nós não queremos que haja um tipo qualquer que vai inventar qualquer coisa que nós não queremos, não é? Então, o esclarecimento é a língua de Deus, mas isto é lá a interpretação
do que é que eles querem dizer, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é outra Reparem, coisa. depois é aquele célebre paradoxo de Deus tem um plano. Reparaste? Deus tem um plano. Que ele disse no fim, não, Deus não vai revelar o plano dele. Ok, então, mas Deus tem um plano. Mas tu podes rezar a pedir a Deus aquilo que te apetece, não é? Então, mas se ele tem um plano, ele já vai fazer aquilo que já está planeado, não é? Foi, claro. Sim. É o tal paradoxo, tu estás a rezar porquê? Não, sim, o plano de Deus é a coisa que inviabiliza uma coisa que, por acaso, eu acho que também não existe, mas que os religiosos acham que existe, que é o livre-arbítrio, não é? O livre-arbítrio. Eles falam muito no livre-arbítrio, que é para as pessoas mas poderem eles ter dizem decisão, que mas tem um plano. Os religiosos dizem que existe. Mas se há um plano, como é que há um livre-arbítrio? Exatamente. Onde é que está esse livre-arbítrio? É um mistério. Isso são os católicos. Os católicos é sempre. Okay. É um mistério. É um mistério. É um resolvem. Encostam logo à parede. É um mistério. Exato, já pronto. Tu tens de calar. É um mistério, portanto não. Mas pronto, estas questões das línguas, pá, eu acho muita piada porque destas. Há histórias hilariantes. Eu sigo histórias religiosas há muito tempo. Eu não sei se já o disse aqui no podcast, mas acho que já te disse a ti que o meu interesse sobre as religiões veio de uma aula de sociologia que eu tinha, que era a sociologia das religiões, e eu comecei a ficar fascinado com... o professor era incrível, era o Moisés Espírito Santo, e eu comecei a ficar fascinado com estas questões todas. Eu, um ateu, nunca aprendi nada de religiões. Meus pais ateus eram, a minha avó não, mas os meus avós, o meu pai da minha mãe, o pai do meu pai, também eram ateus. E na altura republicanos e anticlericais, que era uma coisa que existia muito, infelizmente, acho que está a cair em desuso, porque as pessoas acham que isso é um ataque à liberdade religiosa, e não é, é uma defesa do Estado laico, que é importante. Não, espero eu, no exemplo daquele que tu mandaste, não é? Que não é uma boa defesa do Estado laico. Mas esta história toda para dizer que este meu fascínio, eu vejo muitas histórias, e há um tipo muito conhecido que falava línguas e tinha uma cobra. Tinha uma cobra e falava em línguas e tinha uma cobra. Ia fazer um espetáculo e falava em línguas e tinha uma cobra. Potter, estás a falar do Harry Potter. Exato, não, mas parecido. E ele às tantas, a cobra morde-lhe. E o gajo começa a ficar um bocadinho mal disposto e começa a pedir para ir para o hospital. E os tipos de inglês, já não é em línguas. Em inglês. E em inglês, mas os tipos não lhe deram muito. Não lhe deram para ter de encontrar essa história. Não lhe deram muito. Acharam que ele não fazia mal, que ele estava protegido, porque ele dizia a toda a gente que estava protegido. Então demoraram-se um bocadinho e ele morreu. São tudo estas histórias macabras que existem nestas coisas religiosas. Era o plano de Deus, era esse. Agora está com ele a falar em línguas que só Deus entende. Muito bem, então vamos passar para a próxima, ou tens mais alguma coisa sobre isso? Em frente. Não, isso é piada. Foi só para nos rirmos mesmo. Este aqui é um bocadinho mais... Este vai dar um bocadinho mais de graça, também, mas de outra maneira. Vou já pô-lo a falar. Vez que eu estou conversando com algum ateu, agnóstico ou qualquer pessoa que não acredita em Jesus como o salvador dele, eu faço essa pergunta e ninguém nunca soube me responder até hoje, que é: Jesus, ele só pode ter 3 adjetivos. Ou Jesus, ele foi um mentiroso, pode ser, porque ele falava que ele era Deus e ele estava mentindo. Então ele mentiu para boa parte da humanidade que segue ele até hoje. Por isso, ele provavelmente é o maior mentiroso da história. Ou ele era louco, ele não sabia que ele não era Deus, mas ele achava que ele era Deus, então ele falava que ele era Deus, então ele era doido. E ele atraiu um monte de gente sendo doido, o que ainda torna ele uma pessoa ruim para a humanidade, porque ele fez um monte de gente acreditar num louco. Mas se você não conseguir chegar na conclusão que ele é louco ou que ele é mentiroso, só vai te sobrar uma opção, que é: o que ele falou é verdade. E ele de fato é Deus. E se ele de fato é Deus, tudo que ele falou é verdade. Então vai haver sim um juízo e as pessoas vão ser... Toda vez que eu...
Pronto, e interrompeu na ameaça. Este pequeno vídeo interrompeu na ameaça, que era para nós. Cuidado, ele já nos estava a ameaçar, ia começar a ameaça e Deus e vai fazer isto, e vai fazer aquilo, e vai fazer aquilo outro, se vocês não se arrependerem. Mas este é o exemplo. Como dizia o George Carlin, mas ama-vos. Exatamente. Mas ama-vos. Mas ama-vos. Ele castiga-os ou mata, mas ama-vos. Mas ama-vos. Mas então ele tem esta conversa toda sobre as 3 hipóteses, que certamente nós podemos facilmente inventar várias mais, não são só 3. Sim, não há só 3, claro. Claro que não há só 3. Mas as 3 são possíveis. As 3 são possíveis. Parece-me que a mais difícil até é que ele acha que é. Porque não há provas disso, não é? Não, é difícil. A terceira é difícil, é muito difícil de acreditar. A terceira é muito difícil. É possível, não é que não seja possível. Mas são muito corriqueiras. É muito difícil, é muito complicado acreditar nesta última hipótese. Mas as outras 2 são perfeitamente possíveis. Não é? Ele ser um mentiroso. Epá, quanta gente mentirosa é que nós conhecemos? Quantos profetas, para este senhor mesmo que está aqui a falar, no vinho, coitadinho, quantos profetas é que não são mentirosos? Não é? Porque se o Jesus é o certo, o do Islão é mentiroso. Os outros todos, claro. As outras coisas são mentirosos. Portanto, o mentiroso é possível. O estar enganado é pá, caramba. Quantas pessoas é que nós conhecemos que não estão enganadas? Ele pode até perfeitamente estar a acreditar naquilo porque alguém lhe ensinou, porque a mãezinha veio convencendo o rapaz de que ele não foi, porque claro. O nascimento dele não foi normal. Ela não foi lá o marido dela. A mãe apareceu grávida antes de se casar. O marido não foi ele. Se calhar qualquer coisa. Quero arranjar aqui uma desculpa. Olha, meu rico filho, tu és filho de Deus. Pronto, bastava isso. Bastava isso. Epá, e ele... não, até pode ter sido uma coisa de que ele se convenceu. Epá, isto tendo em conta que ninguém sabe se existiu ou se a pessoa existiu, se não existiu. Nós nem sequer sabemos. Não há... Epá, historicamente não é um personagem que nós possamos comprovar. No fundo é como Sócrates. Sim. Não sabemos se Sócrates existiu, não sabemos. Sabemos que Platão escreveu sobre Sócrates. Mas não temos mais relato. Claro. Não temos mais ninguém. O Sócrates até é diferente, porque temos Platão que diz que falou com ele, não é? Pois, diz que era um dos alunos dele, mas não há mais relatos disto e daquilo. Mas não. E repara, os evangelhos são escritos e repara que não décadas depois de Jesus supostamente ter morrido. Certo, e décadas, se não séculos, alguns deles. Sim. Mas repara que algumas das coisas que estão aqui a falar, como tu estavas a dizer, Platão ou Sócrates, não há necessidade nenhuma de nós acharmos que eles foram vivos ou não, que eles estavam vivos ou não. Nem Platão, que era um autor e que há mais coisas sobre ele e mais gente... Sim. Mas não há necessidade nenhuma. Não. Para nós, se hoje em dia dissesse assim, olha, Platão não existiu, ok. Continua a ler os livros incríveis dele. As Alegoria da Caverna continua a ser um marco da sabedoria humana. O Fedon é um livro incrível, recomendo a toda a gente. Há livros magníficos sobre moral, sobre... filosofia no geral, epistemologia, sei lá, um monte de coisas que tem, que nós podemos aprender daí. Não precisamos de saber porque é que esta gente precisa de... E além disso, Sócrates, a ter existido, nunca alegou ser uma divindade. Sim, mas é que aliás, essa questão... ao contrário, ele até criticava as divindades da altura. Sim. Por isso é que o mataram e supostamente terão apagado todos os registros dele. Pois. Platão explica o não existir em registros de Sócrates assim. Mas para nós não nos faz diferença nenhuma se ele existiu ou não. Nada. É absolutamente indiferente e é um facto corriqueiro. Muitas vezes as pessoas, quando se começa a falar sobre a existência ou não de Cristo, que nós não sabemos, porque é isso, uma das possibilidades também, uma quarta ou quinta ou sexta possibilidade, é que tu dizias antes quando nós começámos a combinar isto,
foi que ele não existiu, que Jesus é uma criação literária de várias pessoas ou de várias pessoas que existiram, ou de várias pessoas que inventaram aquele personagem, sei lá, pode inúmeras coisas. Perfeitamente. A mais difícil é certamente aquela em que ele acredita antes da ameaça mortal que ele dizia Ele ia começar a que ele ia desbobinar. começar a desbobinar. Mas é engraçado porque estas situações que estava a dizer, estavas a dizer com razão que Jesus pode ser no fundo uma coisa imaginada, mas precisa de existir. Porque é isso que eu queria dizer. Precisa de existir porque sem a existência de Jesus e sem eles acharem que é a existência, que ele morreu e que ele ressuscitou, não existe religião cristã. Não Acabou. existe. Não E faz isso sentido. isso é um problema que não há em mais lado nenhum a nível histórico. Se uma personagem Não. histórica morrer, eu posso ser muito marxista. Marx não existe. Tá bem. Ok. Tenho o livro, Tudo bem. está-se bem. Escuta, Dom Afonso Henriques não existiu. Não tem problema. Mas Portugal existe. Portugal De existe. alguma maneira De alguma formaram maneira, isto. isto agora está aqui. Ok. Mas Dom Afonso Henriques não existiu. Tudo bem, não tem problema nenhum. Exatamente. Pode haver várias coisas desse género. A nível histórico é um bocadinho indiferente. Enfim. Aliás, com qualquer coisa é assim. A não ser realmente com Jesus Cristo. Ou outro personagem qualquer que, por exemplo, esse nós sabemos que existiu, ou nós sabemos que existiu, melhor, é mais fácil comprovar a sua existência, que é o do Islão, o Mohamed, porque há mais registros históricos, foi um tipo que combateu, há mais, é muito. Agora, o problema da existência dele não significa que ele tenha apanhado um cavalo alado e subido pelos céus são coisas diferentes, não é? Exato. São coisas diferentes. Mesmo na pressuposta existência ou não de Jesus, se ele existiu, as coisas que aconteceram lá, que são ditas por ele, as coisas que ele diz, são independentes da sua existência, não é? Mas o que é engraçado é que os cristãos têm uma lógica muito válida, claro, para nós e para qualquer pessoa, uma lógica muito válida para dizer não, essas histórias do Islão são tudo história. Sim. Epá, mas não conseguem dar o passo seguinte. Exatamente. Não. Claro que as histórias de todos os milhares de religiões que existiram são histórias. Menos a nossa. Exatamente. A nossa é a única que não é história. Aliás, isto é aquela velha máxima de que o ateu só não acredita em mais um Deus do que os outros todos. Sem dúvida. O cristão também não acredita em mais nenhum. E não há melhor, muitas vezes, do que ver debates entre cristãos e tipos do Islão, não é? Uns entre os outros a discutirem e a desmontarem as religiões uns dos outros, e nós ficamos de fora a dizer assim, muito bem, olha, bem desmontado. Olha, Boa muito lógica. bem. Boa lógica. Para ele é que é o problema. Exatamente. Pois, agora volta. Complicado. Enfim. Pronto, acho que por hoje. Além de que ele confunde aqui o ateu agnóstico. Sim, o pessoal tem muito esta coisa do agnóstico. Sim, a questão do agnóstico somos todos, não é? Imagino eu. Pois, agnósticos somos todos nós, ninguém sabe. Ninguém sabe, portanto, agnósticos somos todos. Não há... A não ser que haja uma maneira de. Quer dizer, às vezes, eu também não quero falar por ninguém, mas às vezes ele sabe, às vezes este rapaz sabe. Eu queria era saber como é que ele sabe, porque isso também nunca ninguém me responde. Nunca ninguém me consegue responder de maneira satisfatória. É uma voz que fala na tua cabeça? Podes dizer que sabes, claro. Podes dizer que sabes. Não, mas eu estou... Gabriel, tu e eu, agora vamos pôr aqui, tu e eu sabemos coisas que um e o outro não sabe, certo? Nós sabemos coisas que um e o outro não sabe. Ele pode saber uma coisa que eu não sei. O problema está aqui, é que há muitos anos que eu vejo isto e que eu estudo isto, como eu te digo, desde a faculdade, e eu nunca, mas nunca, consegui uma boa explicação disto. Ou seja, nunca eu ouvi alguém me dizer como é que sabem. Eles não dizem como é que sabem. É sempre... falam de coisas escritas na Bíblia. Uma coisa escrita na Bíblia é uma coisa escrita na Bíblia. Como é que tu sabes isso efetivamente, aqui no mundo real? Não é uma coisa escrita num livro
de ficção. Como é que isso se incide no mundo real? Como é que tu sabes? E sempre que eu falo com uma pessoa religiosa, é sempre nos sentimentos. É sempre, tal como no outro acho que no primeiro... Primeiro tentam-te justificar de alguma maneira, Exatamente. pelo menos a minha experiência é essa. Primeiro tentam-te justificar de alguma maneira, porque está escrito, ou porque, Exatamente. pronto, tem as suas... enquanto tu mais ou menos vais dizer, mas isto Não está dá, escrito. não dá. Quando chega a uma certa altura, É fé. é sempre fé. Mas a fé, pronto, a fé é a pior maneira de saber qualquer coisa. Não sei pior. Não sei Tu pior. saberes algo por fé, não tens nenhuma garantia que esteja certo. A definição de fé é acreditar sem provas. Não é? É acreditar em qualquer coisa sem provas. Exatamente. Isso, quer dizer... Tu podes ter fé literalmente em qualquer coisa, mas certo ou errada. mesmo assim, Gabriel, eu garanto, eu gostava muito de um dia termos aqui alguém, se calhar também, convidamos nós, alguém que nos tente explicar isso. Porque eu não consigo compreender, nunca consigo. Sempre que eu pergunto, e é sempre uma conversa que fica apressada, depois também quando eu pergunto, fica apressada e eu nunca sei. Este rapaz chega a 3 conclusões, faz 3 conclusões de uma coisa, e no final, se for verdade, se ele não for um mentiroso, se eu não sou... Isto é tudo verdade. Deixa a ameaça. Isso é a ameaça. Não, mas eu estou a falar do facto dele saber. Como é que ele descobriu que a terceira é verdade? Por como? Sim. Mas depois de dizer, o que é interessante depois de alguma discussão e de dizerem, não, mas isto é uma coisa pessoal, isto é um sentir meu, estás a ver? Mas depois fica a ameaça no ar. Mas se tu não te sentires como eu, vais arder no inferno para sempre e vai-te acontecer e vai... Isso é a ameaça. A ameaça a nós pouco nos importa, pelo menos a mim. Não, é só engraçada a ameaça, é só o juízo final e não sei o quê, e meu Deus, vocês vão ver. Mas funciona para algumas pessoas a ameaça. Funciona bastante bem. Sim. Teoricamente, tu sabes, até de pessoas de outros tempos, não é? Tempos com menos conhecimento, mas de pessoas até intelectuais que diziam que queriam acreditar a não acreditar pelo risco do inferno, não é? Como se fosse... Eu também, essa outra coisa, escolher acreditar numa coisa também é uma coisa difícil. Não é? É impossível. Diria, não é? Impossível. Não, eu vou não acreditar, é eu vou acreditar. Mas, eu estava a tentar lembrar do nome dele, era um francês, mas agora não me lembro. É o Pascal, não é? Era o Pascal, exatamente. Pascal, que até era matemático e dizia isso, não é? Que escolhia acreditar porque era preferível, porque a pena por não acreditar era maior. Ele chegou a uma fé matemática, a uma fé de cálculo matemático. Mas uma matemática completamente falhada. Primeiro, ele não se lembrou que havia outras religiões em que ele poderia acreditar e também tinha o seu risco se não acreditasse. Enfim. Vários outros problemas. Isto agora lembrou-me outra coisa que ficará para outro programa. Então vamos terminar assim, que é para ficarmos para o outro programa e haver um suspense. Então vá, Gabriel. Um grande abraço. Obrigado. Dos próximos capítulos. Grande abraço, Miguel. Um abraço.